Está no ar o programa TV Uniceub e hoje nós vamos falar de saúde, política e arte. Quem gosta da Chapada, levante a mão. Todos estamos cuidando desse lugar sagrado. Em estúdio, o papo é sobre a mamata do foro privilegiado. E a série Atypical do Netflix, que conta a história de Sam, um rapaz autista, e é tema de uma entrevista imperdível. Almost done for today. Good session, Sam. I can see your bra. It's purple. O programa TV Uniceub está começando agora. Há cerca de um mês, a Chapada dos Veadeiros viveu dias dramáticos com um incêndio de proporções assustadoras. Nessa ocasião, fauna e flora foram devastados com grande velocidade. Mas na mesma rapidez, vários grupos se mobilizaram para salvar a Chapada. Entre eles, os alunos de Ciências Biológicas e Medicina Veterinária do Uniceub. Os alunos saíram de Brasília e participaram de doações às comunidades locais e cuidados com os animais. A movimentação foi tão espontânea e vigorosa que inspirou a montagem de uma exposição de arte com o nome Arte que Salva. A venda das obras cedidas pelos artistas será mais uma ação que vai ajudar a fornecer mais recursos para a continuação do projeto de resgate da Chapada. Esse projeto, de auxílio à Chapada dos Veadeiros, na verdade ele começou como um movimento espontâneo dos alunos da instituição, dos cursos de Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. A partir da mobilização dos alunos por questões ambientais e sociais que ficaram muito evidentes durante aquele grande incêndio da Chapada, houve essa mobilização interna e que para nós foi extremamente gratificante. Então o Uniceub encampou a proposta desses alunos para justamente apoiá-los, nessa iniciativa. Foi uma iniciativa de apoio aos moradores da Chapada, aos animais que estavam sofrendo com a queimada, e também aos brigadistas, bombeiros e os órgãos ambientais que estavam trabalhando no controle do fogo na Chapada. Bom, o envolvimento do curso de Medicina Veterinária está focado em entender melhor o cenário que surgiu na Chapada dos Veadeiros, motivadas pelo fogo, mas principalmente para ações que viessem no pós-fogo. Nós tivemos o apoio da ONG 100% Animal, principalmente no primeiro momento, que foi de combate ao incêndio, onde nós estávamos precisando arrecadar alimentos e arrecadar também equipamentos de proteção individual para aqueles que foram combater o fogo. E a ONG conseguiu fazer um repasse para o projeto e através desse repasse nós compramos equipamentos de proteção individual, compramos os alimentos que chegaram às mãos daqueles que precisavam lá na frente, na linha de frente de combate ao fogo, e com a chegada da chuva, com o parar do fogo, o material que a gente conseguiu com a campanha, com a mobilização, serviu para outros dois grandes projetos voltados para a comunidade. E a outra linha foi trabalhar com um grande problema que a Chapada vive, que é o crescimento populacional, principalmente de cães. Nós somos de São Paulo e ficamos sabendo do incêndio, de toda a situação dos animais. E entramos em contato com as veterinárias da Uniceub que estavam encabeçando esse projeto de levar mantimentos para lá. Então nós entramos como um parceiro financeiro na ajuda para ajudar a trazer o que os animais estavam precisando. E conhecemos o pessoal e a gente acabou se envolvendo de uma maneira apaixonada, porque os animais, a Chapada é um lugar apaixonante e hoje nós estamos aqui viabilizando a parte financeira. Então todo o valor das obras que são vendidas vão passar para o 100% e nós vamos repassar o projeto do pessoal da Uniceub. Bom, a exposição com certeza é um ápice do nosso projeto, onde a gente consegue vincular ao projeto artistas, então sensibilizar os artistas para trazerem as obras, conseguirem doar, já é um ato de que a comunidade está atenta ao que está acontecendo. A resposta foi muito rápida, foi uma exposição montada em menos de 24 dias, está reunindo mais do que 56 obras, que é expressivo só de artistas de renome no cenário do Distrito Federal e no Brasil como um todo, e com certeza nos dá uma condição de respirar aliviado no sentido de que podemos continuar com o nosso projeto e que outras ações podem ser desenvolvidas lá na comunidade. Por acaso estava na Chapada no final de semana que pegou fogo.
Quando eu cheguei na segunda-feira do trabalho, o Júnior me disse que os alunos estavam se mobilizando para fazer uma campanha para ajudar a fauna e a flora da Chapada na reconstituição, na hora que os animais estivessem retornando para o seu habitat, e que eles tinham essa campanha e precisavam de força para a campanha. Nós fizemos a parte da divulgação e eu tive a ideia de fazer essa exposição aqui. Então nós temos o envolvimento aqui de 11 artistas e esses artistas doaram as suas obras e acabou que a ideia era fazer uma coisa alegre. Principalmente os alunos de medicina veterinária e de biologia, eles entraram de cabeça, assim, muito lindo, assim, de uma forma muito linda. E a gente fica assim satisfeito e orgulhoso de ver que a nossa missão, a nossa promessa está sendo cumprida, que é formar profissionais de verdade. Com vocês agora a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. O tema desta semana é música e trabalho social. Olá, gente! Nessa semana, nosso destaque é para uma reportagem que une cultura e cidadania. É isso aí, Isabela. Na Cidade Estrutural, um grupo de músicos voluntários participa de um projeto chamado Reciclando Sons. E não é que a música começou a fazer parte da vida deles, Maurício? A história de crianças e adolescentes que poderiam estar em situação de risco. Agora você confere um trechinho da reportagem. Conheci a comunidade porque minha mãe, ela tinha um trabalho de assistência aqui aos fins de semana. Ela acordava às 5 horas da manhã, ela passava nas padarias e trazia doações de pães para poder oferecer café da manhã para um grupo de 100 crianças ao lado do lixão da Cidade Estrutural. Numa dessas vindas com ela, essas atividades, eu me apaixonei pela comunidade e ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada com a situação precária com que eles estavam vivendo. Eu estava seguindo meu curso na educação musical formal, mas estava muito frustrada com os processos, né? Eu achava que eles não eram inclusivos, eu não sentia que elas incluíam, elas eram muito de elite, elas separavam um grupo de pessoas e diziam que essas pessoas podiam e outras pessoas não podiam. Mas a música ela sempre me impactou muito, porque eu vim de uma família humilde também e através da música eu tive experiências muito positivas. Experiências culturais, né, experiências intelectuais, desenvolvendo de habilidades cognitivas mesmo e crescimento humano. Eu falei, gente, tá errado, não pode ser assim, né? As coisas não podem ser assim, ela não é separada por um grupo específico de pessoas. Então, há 16 anos, eu comecei com um grupo de 22 crianças, musicalização infantil, o processo foi evoluindo até se tornar um programa educacional que atua desde a formação inicial, a formação em nível médio, que a gente chama, e a formação técnico profissionalizante. Inclusive, nós fomos certificados e premiados pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Então, hoje, o nosso grande valor é esse, ser uma tecnologia inovadora, que forma replicadores dentro de um contexto de um programa inclusivo. Sonoramente emocionante o projeto. Exatamente, Isabela. E para conferir o nosso material completo, é só acessar o nosso site. E não esqueça de curtir e comentar nas nossas redes sociais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. E no próximo bloco, uma conversa séria sobre foro privilegiado. A gente volta já. Vivemos numa democracia, certo? Onde, a princípio, somos todos iguais perante a lei. No entanto, alguns estão expostos naturalmente ao resultado de suas ações, mas outros estão blindados contra o que quer que façam de errado em sociedade. O nome disso é foro privilegiado. Mas isso não é algo inventado pelos brasileiros, não. Essa armadura legal existe desde a Idade Média. Quer saber mais? Este é o tema de hoje no Estúdio UniCeUB.
Nesta última semana, uma expressão jurídica ganhou as manchetes de todos os veículos de comunicação no Brasil. Foro privilegiado. No momento em que o país passa pela crise política mais séria da sua história recente, esta questão assume uma importância enorme, pois envolve o fim do tratamento diferenciado no julgamento de crimes cometidos por autoridades públicas. Para entendermos um pouco melhor o que está em jogo e de que maneira essa discussão afeta a vida do país, convidamos a professora Christine Petter. Ela é doutora em Direito, professora associada dos cursos de mestrado e doutorado em Direito do Uniceub. Professora Christine, muito obrigada, é um prazer tê-la conosco aqui no estúdio Uniceub. O prazer é todo meu, uma grande alegria poder estar aqui nesta casa que tanto gosto para discutir esse tema. Ok. Professora, o que significa do ponto... Vamos fazer uma pergunta bem básica, né? Porque a gente tem visto essa discussão o tempo inteiro, mas o que significa do ponto de vista jurídico essa expressão foro privilegiado? E qual a importância da gente discutir isso agora no país? Bom, o foro privilegiado, juridicamente falando, é um direito fundamental de algumas autoridades para ver a sua prerrogativa de função respeitada pelo ordenamento jurídico. Na verdade, a proibição de um foro privilegiado é um direito fundamental do cidadão. E, em contrapartida, a existência, como existiu em todas as constituições brasileiras, dessa exceção acaba sendo um direito fundamental chamado de foro especial por prerrogativa de função. Algumas funções da nossa República, e isso vem desde a época do Império, ela tem uma proteção especial em relação ao modo como essas autoridades vão ser processadas e julgadas no nosso ordenamento. Então é muito importante perceber que a discussão ela é uma discussão atemporal, que vem, na verdade, desde a Idade Média e passa pela nossa perspectiva do Império e que chega aos dias de hoje com a atualidade, porque diz respeito a quanto iremos abrir mão da igualdade em nome da proteção de algumas funções, de algumas prerrogativas funcionais dentro da República. Então isso tem a ver com o cargo, né? E com a função que essa pessoa exerce para que ela tenha, digamos assim, garantia de que a ação dela, né, de alguma forma vai ser eficiente e que ela não vai sofrer uma punição por dizer algo que ela pensa. Esse é o objetivo do foro. Na verdade, a imunidade formal, que é essa existência de alguma prerrogativa para o processo e julgamento, ela não abrange a questão da imunidade material, que é a questão da fala. Mas, sem dúvida alguma, estar no exercício de um cargo público implica, muitas vezes, algumas atitudes e algumas ações que precisam estar sendo observadas ou pelo menos sendo tratadas como a República quer, de uma maneira mais especializada. Não é nem diferente, é mais especializada por alguém que esteja atento àquele cargo e àquela função específica. Agora, essa questão no Brasil parece que ganhou uma dimensão muito grande, porque nós temos aí 50 mil autoridades com direito ao foro privilegiado. Como é que é no restante do mundo? Quer dizer, como é que se dá o julgamento de autoridades que cometeram crime em outros lugares? Esse instituto, né, que a gente pode chamar assim, do foro privilegiado, ele existe em outros lugares? Existe, porém, na extensão que o Brasil, pós-1988, tem experimentado, é uma super exceção brasileira. Ou seja, o Brasil estendeu para além da sua própria história, para além da perspectiva comparada, essa prerrogativa, né, de ser processado por um juizado especial, por um juiz especial, dentro da perspectiva republicana. Então, eu acho que o Brasil realmente, a partir de 88, com a extensão para os estados, a extensão que a própria ideia de foro por prerrogativa de função ganhou, estendeu muito além do que o direito extrapolou. Extrapolou aquilo que seria, digamos assim, em termos quantitativos, eu não tenho dúvida, porque... se você fizer uma pesquisa no direito comparado, esse levantamento não é muito difícil de fazer, vai perceber que a quantidade de autoridades, que a quantidade de pessoas que em determinados exercícios de cargos vão ter este foro especial é muito maior no Brasil do que em outros países. Nós temos duas coisas acontecendo agora ao mesmo tempo.
um julgamento que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, em que essa questão está sendo discutida, e um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que também fala do foro privilegiado. Qual a diferença entre esses dois eventos? O que difere o projeto que está no Congresso do que o Supremo vem julgando? Existem duas diferenças que precisam ser marcadas. E daqui vou até pedir um pouco de paciência, porque o processo judicial e o processo legislativo têm diferenças claras e que precisam ser anotadas e que todo público precisa perceber. Ou seja, no processo legislativo, especialmente um processo legislativo constituinte que vai mudar a Constituição, ele tem muito mais abertura para reescrever a nossa Carta Magna. Então, o processo constituinte derivado, que é esse que origina emendas à Constituição, ele é um processo que pode debater, inclusive, a diminuição do que já existe claramente na Constituição como foro especial. A interpretação que o Supremo dá tem que tomar por base, tomar por parâmetro primeiro a Constituição. Então, é possível restringir no âmbito hermenêutico, no âmbito interpretativo, aquilo que está escrito na Constituição para não alargar a via interpretativa. Por exemplo, os Estados-membros podem também estabelecer a prerrogativa especial para suas autoridades. Então, o Supremo pode falar, pode, por conta do artigo 125, parágrafo 1º, não pode. Então, isso é o que o Supremo pode fazer. Agora, o Congresso Nacional pode diminuir essa quantidade. Aí ele tem todas as prerrogativas para mexer. Tem liberdades. Claro que vai haver alguma discussão se é uma cláusula pétrea, se não poderia ser modificado via emenda, mas, em geral, o Congresso Nacional tem uma liberdade muito maior de conformação do assunto e principalmente considerando que a proibição do foro que é o direito fundamental da cidadania. A exceção é o foro por prerrogativa de função. Ok. Professora, eu queria agradecer e dizer que é muito importante, esse é um assunto que a gente precisa debater, né, com muito cuidado e atenção, porque diz respeito principalmente à igualdade de tratamento, né, aquilo que a República tem de mais importante, ou seja, todos são iguais perante a lei. Então, eu queria agradecer a sua presença, foi um prazer, uma honra ter recebido você aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado. E uma última nota a respeito exatamente é que, como professora de Direito Constitucional, eu tenho tentado localizar esse assunto na igualdade, na República que prima pela igualdade, porque eu acho que é esse o lugar de fala deste tema e desta questão que se coloca no Brasil hoje. Eu acho que esse é o mais importante, a questão da igualdade. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, a oportunidade foi muito bom de estar aqui. Chega ao fim mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, uma entrevista muito bacana sobre o autismo, que é tema da série Atypical do Netflix, com o psiquiatra Tiago Blanco. A gente volta já. Saúde mental e vida em sociedade é um tema que merece sempre atenção e cuidado. E à medida em que vamos evoluindo, os assuntos considerados tabus vão sendo desmascarados. O autismo, por exemplo, é tema principal da mais nova série da plataforma de streaming Netflix. Em Atypical, um jovem rapaz chamado Sam vive suas agruras na vida cotidiana ao lado da família e dos amigos, mas de uma forma leve e divertida. Quem conversa conosco sobre o autismo e sobre o sucesso da série é o psiquiatra Tiago Blanco. I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o autismo, antes de mais nada. O autismo é uma condição do desenvolvimento, uma alteração do desenvolvimento. Atualmente é nomeado como transtorno do espectro autista. Na nova nomenclatura, transtorno do espectro autista ela foi deixada de ser usada, mas nós ainda aplicamos essa nomenclatura para classificar pessoas que têm dificuldades do ponto de vista de prosódia, que é a entonação da fala, mas que não tem atraso na linguagem,
que tem uma dificuldade na leitura da comunicação não verbal, que são os sinais que nós adotamos na linguagem quando nós estamos conversando e que não são explícitas através da linguagem verbal, e que tem interesses muito particulares, que nós nomeamos como interesses estereotipados. No caso do Sam, ele tinha interesses por pinguins. Ele é apaixonado por pinguins, e interessava-se sobretudo por isso, e tinha dificuldade em lidar com outros interesses ou outras dimensões do conhecimento que são importantes. Quando nós reunimos essas 3 características, é que nós podemos nomear uma pessoa como portadora da síndrome de Asperger. Almost done for today. Good session, Sam. I can see your bra. It's purple. Sam, apesar de tudo, tenta levar uma vida normal, né? O que você está achando da atuação do artista na série? Você tem acompanhado? Tem gostado? Eu assisti a série muito rapidamente porque fiquei encantado com a atuação dos atores. O ator que interpreta o Sam teve uma capacidade muito grande de mostrar com muita fidedignidade como é o transtorno do espectro autista. Acho que está brilhante para quem quer entender e saber como um autista com síndrome de Asperger se comporta. Basta assistir a série que vai ter uma experiência muito interessante com essa exemplificação que esse ator conseguiu oferecer. Há quem diga que ele está igualzinho, né? Algumas pessoas chegaram a me perguntar se eu conhecia o ator e se ele era portador ou não da síndrome de Asperger. Ao que me consta, o ator não é portador de síndrome de Asperger, ele simplesmente conseguiu reproduzir muito bem no seriado o que nós vemos no dia a dia com as crianças e adolescentes que têm essa síndrome. Julia. Julia, 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 Julia. Julia. Julia, Julia, Julia. Julia! O que você acha da forma como o Sam vai tentando levar uma vida normal dentro dessa perspectiva de desafios da juventude, família, colégio, amigos e namoro, né? Parece que ele está finalmente a fim de namorar. Eu acho sensacional, porque adolescentes com síndrome de Asperger passam exatamente por essas dificuldades na adolescência de tentar encaixar-se na sociedade como a sociedade espera dos outros, e tem uma dificuldade nesse campo. Então, todos os pacientes com síndrome de Asperger vão ter dificuldades de natureza de socialização e, por isso, vão precisar de algum apoio. Acho que esses interesses eles são inerentes à existência humana, né? A questão toda é que ele tem algumas particularidades e que nós precisaremos ajudá-lo em algum momento, que é o que a psicóloga dele tenta fazer, mas que precisa muito do apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da instituição acadêmica e do suporte terapêutico, que no caso dele era oferecido por uma psicóloga. People on the spectrum date, you know. You can try to find someone, if you wanted to. How? You just have to put yourself out there. Out where? Sem dúvida nenhuma, o psicólogo é um dos profissionais mais importantes, se não o mais importante, no cuidado com o adolescente ou a criança com síndrome de Asperger. É fundamental, né? É fundamental, porque o trabalho do psicólogo nesses casos é conseguir que a pessoa portadora dessa síndrome perceba as suas particularidades e consiga fazer um treinamento de competências que ela não conseguiu adquirir habitualmente, como as pessoas sem síndrome conseguem apropriar-se. A síndrome de Asperger tem por característica essencial a dificuldade em fazer a leitura não verbal. Portanto, é preciso ajudar o indivíduo a entender que alguns sinais da comunicação não são ditos, mas são expressos através do comportamento. Do ponto de vista médico, eventualmente é preciso de um apoio pelo psiquiatra, porque não raramente os adolescentes eles acabam sofrendo muito com as consequências dos seus prejuízos. Então, podem desenvolver tanto sintomas depressivos como sintomas ansiosos. Nesses casos, eventualmente, pode requerer auxílio medicamentoso ou não, mas são casos de exceção e não são regra. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Tem umas cenas fantásticas, né, em que, justamente por essa dificuldade com a questão verbal, ele tem uns ataques de sincericídio. Então tem uma garota que tá a fim de sair com ele vira para ela assim, na maior, e fala: não tô a fim de sair com você. Você acha que isso é algo que a gente possa
tirar uma lição disso, porque às vezes a gente tem tantas máscaras, né, para lidar com as pessoas e joga tantos filtros para lidar, né, para dizer um não é tão difícil. Para o Sam é assim, né, papum, ele gosta, ele não gosta, ele não gosta. O que você acha disso? Acho que trabalhar com pessoas com síndrome de Asperger é sempre muito rico, porque nós conseguimos, na verdade, nos apropriar também desses recursos de conseguir olhar o mundo de uma maneira diferente, que é o que o Sam faz. É claro que qualquer condição nos ensina muito, e eu acho que nós podemos nos apropriar de muitas das condições ou das qualidades que as pessoas com Asperger têm para poder trazer para a vida real. Uma delas é isso. É estar menos restrito para poder emitir as opiniões que nós temos ou mesmo como nós queremos comportar com os outros. E, de fato, pacientes com síndrome de Asperger costumam ser mais sinceros. Julia thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. Well, she didn't say the sex part, I added that. Digamos que você esteja na fila do banco ou numa padaria e de repente você vê uma cena de ansiedade de um menino numa condição como essa. Como é que as pessoas devem lidar com isso? Acho que as pessoas devem acolher o sofrimento, na verdade preservar um espaço protegido para que essa criança ou esse adolescente ou mesmo um adulto consiga lidar com o medo ou com a preocupação excessiva que caracteriza os quadros de ansiedade. A pessoa deve chegar perto, deve se aproximar, tocar, acalmar ou não? Qual é a abordagem? Eu acho que a melhor abordagem é perguntar para quem está naquela experiência como ela gostaria de ser ajudada. Para algumas pessoas que têm síndrome de Asperger, por exemplo, o toque físico pode ser desconfortável, sobretudo se não for esperado. Portanto, perguntar sempre. You're very pretty. Thanks. I always thought my nose was too big. A little, but the rest of your face makes up for it. A série aborda a história de uma forma divertida, apesar de ser um drama real e com bastante doçura. Você acha que é por aí que a gente tem que lidar com isso? Acho que é por aí. Acho que nós precisamos, na verdade, trabalhar as questões que envolvem o desenvolvimento e o diferente, como é a síndrome de Asperger, de uma forma que seja fácil, que seja agradável, entendendo que essas pessoas são pessoas que podem conviver conosco de uma maneira muito saudável, muito fácil, e por isso eu acho que a série é muito recomendável para qualquer pessoa que tenha curiosidade por essa síndrome e por como vivem as pessoas que lidam ou que têm familiares que tenham essa doença. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes better. A psiquiatra Nise da Silveira costumava dizer o seguinte: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Para você, um ótimo domingo. Na semana que vem, a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!